Olá, nós estamos aqui hoje para falar sobre a terceira reflexão do Promise, Respirando a Graça. E com isso eu gostaria de ler junto com vocês o texto de Gálatas 2:20, que fala assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse que viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Quem está falando isso é Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja de Cristo no princípio dela. Paulo era mau, ele era um assassino, um homem rude, e em nome das suas convicções ele era capaz de fazer qualquer coisa para defender aquilo que cria. E uma certa vez ele pediu para aqueles que o acompanhavam, que pediu uma carta para que pudesse ir até uma outra cidade para perseguir cristãos. Mas só que Deus tinha outros projetos para ele. Enfim, um dia ele estava caminhando e teve um encontro com Deus. Ele teve um encontro com Jesus, que perguntou quem é aquele que o perseguia, por que ele o perseguia. E esse encontro que ele teve com Jesus marcou a vida dele. Depois disso vemos um homem totalmente diferente. Aquele homem que antes era mau e um assassino, agora se tornou um homem que pregava sobre o verbo da vida. Aquele homem que era rude, agora se tornou um homem manso e gracioso. E como isso acontece? Através da graça inconfundível de Jesus, que atingiu aquele homem e transformou a vida dele de uma maneira maravilhosa. Agora você me pergunta, como é respirar a graça? E é lógico que não podemos respirar a graça, porque a graça não é o ar. Mas isso é uma figura de linguagem que nós precisamos aplicar na nossa vida. Não podemos tirar a veracidade dessa figura de linguagem. Afinal, temos que respirar a graça. Quando Paulo se encontrou com Cristo, a vida dele foi transformada. Paulo não tinha tanta noção do que tinha acontecido com ele, mas a partir de então ele começou a compreender que ele era um homem que precisava da graça. Ele era um homem miserável, pecador, e então ele compreendeu que ele precisava da graça de Cristo para sobreviver. E então ele começou, entre aspas, a matar a sua carne e a viver a vida que ele tinha através da fé. E assim também nós temos que fazer. Nós temos que começar a matar a nossa carne para viver a vida que nós temos através da fé. Essa metanoia precisa acontecer em nossas vidas, essa mudança de mente, esse impacto profundo que a graça nos causa. Por isso que ele vai falar que a vida que ele vive agora na carne, ele vive pela fé no Filho de Deus. Então hoje eu quero pedir para você que ao entrar no seu quarto para orar, peça a Deus que nos faça respirar a graça, de maneira tal que nós possamos compreender a nossa miséria e entender que nós só podemos viver através de Cristo Jesus. Uma transformação que seja visível para as pessoas e que possamos viver para o reino de Deus, assim como Paulo viveu. E um dia possamos falar igual Paulo falou, que já não vive mais a nós mesmos, mas que Cristo vive em nós.